Deixa eu Já está conseguir abrir. gravando, já. Tá o sinalzinho. Agora eu já vou conseguir. Já está gravando, mãe. Ok, Ah, sim. já foi para. Já virei poder ler. Pode ler. Lição 25 do livro Sinal Verde. Preocupações. Não se aflija por antecipação. Porquanto é possível, a vida resolva o seu problema, ainda hoje sem qualquer esforço de sua parte. Não se preocupe. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já passeou inúmeras outras e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupa em servir, uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúrias ou ingratidão. Disse o notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno, e podemos acrescentar de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir a quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Gente, uma coisa que eu sempre escutei, uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. Meu pai falava muito isso. E, às vezes, a gente precisa acalmar o coração. Às vezes, a gente não pode gritar na hora que está com raiva. Às vezes, você tem que engolir um pouquinho e depois falar, né? Primeiro pense antes de agir, né? Então, isso é muito importante. E aqui, geralmente o mal é o bem mal interpretado. Eu acho essa frase muito certa. É como falar que o medo é a falta de fé. Então, essas duas frases é muito forte, muito importante. E a gente nunca pode esquecer que Deus está sempre com a gente, né? Seja ele o fardo que a gente estiver carregando, é porque a gente tem que carregar. É muito importante saber que a gente só aguenta o que é bom para a gente. A gente não vai aguentar nada que a gente não possa enfrentar. Às vezes a gente pensa que não consegue, mas a gente tem força e consegue, porque a gente tem fé em Deus. Então, isso é o mais importante. Eu acho que é só isso que eu tenho que falar. Qual que é o tema mesmo da mensagem? Preocupações. Mais alguém quer comentar? Não, Eu acho só que é isso mesmo. lembrei do Chico Xavier. Quando a gente tiver numa discussão, uma pessoa está te ofendendo, pôr água na boca, porque aí você não tem condições de responder. Aí, quando passar a calma, você vai e conversa com as pessoas. Isso aí ficou gravado muito em mim. Acho muito importante esperar a calma para você poder conversar. Senão a gente consegue pôr pôr o da veneno nossa todo fé. para fora, né? Então é bom você pegar, engolir. Isso. A preocupação é a falta da nossa fé, né? A gente quer as coisas no tempo da gente, né? E a gente não tem paciência de esperar acontecer as coisas de acordo como deve ser, né?
Então, a gente já fica antes da hora de acontecer, a gente já está ansioso, esperando, preocupado, né? E acontece muito isso comigo. E a gente sofre 2 vezes, né? E às vezes à toa, porque depois acaba dando tudo certo, né? Tudo certo mesmo, conforme a vontade de Deus. Às vezes não é a nossa vontade, mas depois, lá na frente, a gente vai entender por que que ele não fez a nossa vontade, né? De criança mimada que quer as coisas na hora, né? Ele faz o que é melhor para a gente, né? Que a gente às vezes não tem paciência e quer daquele jeito que a gente quer, né? Isso mesmo. Podemos continuar? Mais alguém quer falar? A gente já vai entrando no clima da semana, porque na quarta-feira à noite a palestra vai falar sobre Maria de Magdala, e ela, num determinado momento, ela também já estava preocupada com a situação dela em si. Aquela vida, ela já sentia que não era mais para ela, aquela vida de prazeres, onde ela vendia prazeres, né? Ela já sabia, e até que começou a escutar, a falar de Jesus, né? E se entregou e passou a servir. E aí essa mensagem fala, né, do serviço, né? Que bem-aventurado é aquele que serve. Então é muito bom. Estamos no preâmbulo da semana. Vou compartilhar a mensagem agora, tá? Tá dando para ler? Tá assim. A prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem nele pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Leu 19 também? Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem 2 alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso a uma pessoa caridosa ir carregar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso destes?
em sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo, sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que entre os réprobos pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E dizei, se não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusaríeis um copo d'água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe seque as chagas? Não faríeis por ele o que faríeis por um galé? Vós não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar, neste caso, a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O mundo, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há, nesse modo de raciocinar, uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Essa lei revelam-na hoje os Espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que na fé é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos, nem ao arrependimento. É-lhe inútil todo desejo de melhorar-se. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por determinado tempo, a pena cessará, uma vez expirado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. No segundo, seria agraciar a um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena, qualquer que este seja, duração alguma. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas.
Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. A duração do castigo para toda e qualquer falta é indeterminada. Ela está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco, se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em que pode sempre, por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é, assim, constantemente o árbitro. Eu mudo a tela aqui. O árbitro de sua própria sorte. Ele pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade. Assim, o espírito infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de sua lei de amor e de caridade, a qual ele nos permite assim participar ao darmos nós mesmos uma prova de caridade. Então, fazendo aí a ligação, né, com o momento da mensagem inicial, né, de preocupações, nós devemos nos preocupar, sim, nos pré-ocupar, né, nos ocuparmos antes, né, nos ocuparmos primeiramente com esses corações. E através da prece, muito se consegue. Muito se consegue. Ontem falávamos, eu e a Márcia, a respeito de uma nova atividade que está para surgir, né? E está envolvendo prece, e exatamente prece. E aqui nos deixam os espíritos a prece pelos mortos, a prece por aqueles que sofrem, e a gente lembra mais uma vez de Maria de Magdala, esse coração incrível, incrível, que hoje está muito perto de todos os que sofrem, né? De muitos, né, que sofrem, porque ela cedeu a sua vida, ela resolveu transformar-se por completo. Né? Podem muitos pensar que isso foi fácil, isso foi tranquilo, mas ela deixou todo, de uma vez, e não foi aos poucos. Às vezes a pessoa, quando quer parar com determinado vício, né, seja de alimentação, seja de bebida, de fumo, seja de falar mal dos outros, qualquer que seja o vício, falar, eu já estou melhorando, né? Já estou deixando aos poucos. Quando a gente se determina, a gente deixa de uma vez. Então, é decisão, assim como Maria de Magdala.
E o que ela fez para deixar de uma vez? Ela se decidiu a levar a mensagem do Cristo, de falar dele para aqueles que não conseguiam alguém para serem ouvidos, que não conseguiam receber essa mensagem. E ela começou a falar, e começou a falar, e as pessoas a procurar, e ela falava nas praças públicas, e aí isso incomodou, porque não era permitido que se falasse em praças públicas. Ela não podia exercer, ela não tinha nenhuma autoridade oficial para isso. E então, e principalmente porque aos poucos foram os leprosos, né? E os leprosos que eram tidos como impuros estavam, como na mensagem do Evangelho, né? Estavam já destinados ao mal para sempre. Eles eram pessoas perdidas. Deus não estaria olhando para eles. Então, de certo, era levar pérolas aos porcos. E Maria de Magdala sabia, ela conhecia o sofrimento de cada um deles e pôs-se a viver com eles. A preocupação dela passou a ser alimentar esses corações para uma vida nova que lhes esperaria. Era a partir daquele momento que a renovação daqueles espíritos se daria. E é na dor, é no sofrimento que o espírito se verticaliza. Geralmente assim. Então fica assim para a gente, né, que as nossas preces, como dizem os espíritos, as nossas preces têm, num primeiro momento, aquela ação de que as pessoas não esqueceram de mim. Isso é bom. Isso já é um alerta. Tal é a nossa preocupação nas nossas visitas ao asilo. Esse primeiro momento, que eles sintam, quando desencarnarem, que não esqueceram deles. Que ao desencarnarem, eles se lembrem dos momentos das visitas, dos cantos, das unhas feitas, né, das histórias que eles contam, das histórias que eles ouvem, das preces. E esse momento vai tocar o coração, vai fazer relembrá-los que alguém os ama. E a partir daí vem um tratamento espiritual, vem o alívio das dores, vem a mudança que eles tanto ansiavam. E aqueles espíritos leprosos que estavam com Maria de Magdala começam a mudar também, porque uma nova preocupação passa a tomar conta da vida deles. Linda essa história de Maria. E fica essa mensagem para a gente. Da minha parte era isso. Alguém quer falar alguma coisa? Tem historinha hoje? Espera um pouquinho que eu vou arrumar aqui, vai fazer a historinha. Não precisa. Não. Vamos fazer a historinha. Havia uma família que tinha um garoto de 8 anos. Esse garoto saía na rua, vinha reclamando. O colega visitava, quis sair a sua bola. E na escola ele reclamava, o professor reclamava os colegas. E não tinha outro jeito, de toda maneira ele reclamava. Fosse o dedo, conforme fosse, ele reclamava. E o pai dele foi dizendo que o menino estava fazendo assim. Tinha alguma coisa perturbando o menino. O menino não podia ser aquele. Então o pai dele arrumou uma porta bem larga e novinha, colocou no barracão e chamou o filho com o pacote de ferro e falou: cada vez que você discutir com alguém na rua, maltratar, quiser vingança, não para com tudo isso aí, vem aqui em casa e pega um prego na tábua. E tu vai pôr prego nessa porta, né?
Esse menino falou, vamos experimentar, papai. Ela falou, experimenta que eu acho que eu vou ajudar você. E começou, ele ia louco na vida da escola, para lavar a porta, o filho ia lá, eu tinha um prego. Vinha da rua brigando com o colega, com o futebol, pegou o prego, ele pegou o prego. E foi tanta reclamação que, depois de um tempo, ele chegou para falar, ô pai, resolve, eu estou acabando. Eu falei, tu sabia como vai melhorar. Pensa bem que com os pregos que você aprovou, lá, mas na metade da fiz, a outra metade, baseado no que se passa, no que os outros falam. O outro fala, esquece do caminho. Eu fiz na verdade, pai. De hoje em dia eu vou mudar a minha conduta. Eu, para ver que os pregos diminuíam os furos da tábua. E diminuíram a circulação do pregado. O rapaz não pregava tanto prego quanto antigamente. Começou a pagar 2 ou 3 por dia, 2 por dia, 1 por dia. Até que um dia ele não pegou nenhum. O pastor Rio falou, você viu como já estava? Onde você pegou e onde você não pegou, qual a diferença? Vai, pai, eu vim pela chuchu. Neste máximo, do prego. Mas, graças a Deus, eu entrei na consciência que eu tenho que modificar eu. Falei, você está certo, então vamos fazer o seguinte. Cada coisa certa que você fizer na rua, com o seu amigo, com o seu professor, com alguém da escola, com o professor, chega aqui na tábua e arranca o prego. Eu fiz o que dele. E eu preciso se transformar uma pessoa decente, bondosa, carinhosa. Meu filho foi tirando, cada vez que chegava de tarde, não tinha cometido nenhuma besteira, arrancar o prego. Outro dia, a mesma coisa, com o bem, arrancar o outro. Foi diminuindo, o menino transformando. E de um mau menino se tornou um bom menino. Aí chegou para o pai e falou, pai, eu só, hoje eu não peguei nem o prego, hein? Hoje eu estou legal, tirei tudo aquilo que o senhor falou. Aquela coisa errada que eu tinha, eu fiquei fora, deixei meus amigos de lado. Eu que tinha que passar. A maior será Deus melhor que hoje. Então, continua fazendo o quê, pai? Falo nada, veja como ficou isso. Ficou lá, ficou bonito. Abaixou os frutos, meio foguete aí. E os frutos aqui, eu peguei prego muito grande. Não deu certo. O pai falou, então, filho, justamente o que acontece com a nossa vida. Nós temos que, cada vez que chegar lá para nossa casa, entrar no quarto, se fechar e orar. Coisa no quarto lá no direito. Quando a mãe manda, se não está muito contente para uma coisa, vai, reza para o caminho, lembra de Jesus, lembra dessa tal que esperou. Falei, mas agora está bonito. Ele falou, está bonito aonde você não pregou. Onde você pregou, demorou para arrancar o prego fora, ficou um buraco. Esse buraco fica em nós mesmos. Por isso nós precisamos ver o que nós vamos fazer, o que nós vamos falar. Está sempre pronto a ajudar, como que o dia de amanhã será sempre melhor que hoje. Obrigado. É a lei de Deus, né? Que ele fala, a gente sempre vai ter que reparar aquilo que a gente fez, né? Mas cicatriz fica, mas a gente vai aproveitá-las para o nosso crescimento, né? Então vamos, queridos corações, nesse momento. Nos ligando novamente daquele arco-íris que a mãe falou no início na prece. Todos juntos, levando o nosso amor e o nosso carinho nesse arco-íris, envolvendo o nosso planeta Terra nas luzes divinas, acatando os ensinamentos do Mestre e colocando em prática
a nossa vontade de que todos os corações possam se sentir em harmonia. Vamos envolvendo com carinho todos os dirigentes das nações, as pessoas que têm poder de decisões sobre as vidas de várias outras, que sejam inspiradas pela luz divina nas suas atitudes. Vamos pedir a Deus que envolva-nos, todos nós sofredores da terra, ainda muito perdidos nas paixões terrenas, que possamos buscar o caminho da luz, a vontade e a determinação da modificação nos nossos corações. Envolve, Jesus, nas tuas bênçãos e nas nossas vibrações de amor, os nossos irmãos encarcerados, seja nos presídios da terra, seja nos presídios mentais, seja no encarceramento de uma cama, adoentados no hospital. Que a tua luz os envolva para a liberdade do espírito, para a liberdade das verdades eternas. Envolve, Jesus, no teu amor, todos os corações que se encontram perdidos nos vícios. Envolve, Senhor, a tua luz, os corações que por um descuido deram brevidade à sua vida, deram termo à sua vida e passaram para o lado espiritual de maneira desagradável. Que possam ser despertados no teu amor e acolhidos pelos legionários de Maria. Envolve, Senhor, no teu amor todos os corações que sofrem. Abençoa, Senhor, junto com o nosso carinho, os coraçõezinhos que estão reencarnando. Que possam se sentir fortalecidos e amparados para construírem uma nova etapa de existência aqui na Terra. Que a tua luz faça-os sentir amparados e que nós que aqui já estamos possamos nos modificar para poder acolhê-los. Envolve, Jesus, no teu amor. Os nossos irmãozinhos que moram nas casas de recolhimento para idosos, para doentes, para crianças que se encontram longe de seus pais. Que todos possam receber a gota de otimismo, de esperança, que fortalece a alma para saber que tudo na vida tem um desígnio. Que sintam as bênçãos de Jesus aliviar seus corações nesse momento. Pedimos, Senhor, humildemente, que envolva os nossos lares, os nossos familiares e todos aqueles corações que sabemos que necessitam nesse momento das tuas luzes, do teu amor e das nossas vibrações. Envolve, Senhor, no teu amor os nossos lares, fazendo a higienização e a harmonização necessária em cada cantinho deles, envolvendo os corações que amamos e aqueles que ainda não aprendemos a amar, mas que vamos conseguir. Envolve na tua luz os nossos animais, as nossas plantas, fluidifica a nossa água, o nosso alimento, mas principalmente
ilumina os nossos corações, para que possamos manter o nosso lar em equilíbrio durante toda a semana. Graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Amém. Eu deixei fechado o som na vibração.